Olá, pessoal. Sou Miriam Aquino, diretora do portal Telesíntese. Estamos aqui para mais um TV Síntese, quando a gente faz o balanço das principais notícias, das notícias que mais interessaram os nossos leitores. Estamos aqui com o Eduardo Vasconcelos, o Edu, que fica em São Paulo, e a Carolina Cruz, Carol, que é a nossa correspondente em Brasília, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais temas. Acho que essa semana teve muito balança das operadoras regionais, com resultados muito interessantes. Vamos conversar sobre isso. Carol vai falar um pouquinho sobre como é que andam as questões e a reivindicação da Anatel em relação à transformação digital. Quase que eu erro aqui, mas eu acho que ela vai explicar melhor. E eu vou falar um pouquinho sobre Oi. E já vou começar então falando de Oi. Hoje é o dia mais importante, talvez, porque o prazo que o TCU deu para se definir efetivamente um acordo sobre a migração da concessão para o regime privado. Com essa migração, se encerra a concessionária de telefonia fixa. Esse acordo, como a gente antecipou, parece que vai chegar a um bom termo. A gente nunca sabe em caso de hoje, mas a gente acredita que chegará a um bom termo para a empresa e para a Anatel, que seria ela fazer a migração ainda com um débito de 5 bilhões a serem pagos ao longo do tempo, um débito para a União, e teria uma garantia do principal controlador da Vital, que é o BTG. Por que que teria essa garantia? Porque, no fundo, a Oi é coligada da Vital, né? A Vital acabou assumindo vários bens reversíveis e, como diz a regra da Anatel, coligado, controlador e controlado acabam assumem as obrigações que um ou outro tem. Então, deve caminhar por aí, mas eu acho que o mais importante dessa questão é que esse acordo hoje deverá repercutir para as outras concessionárias também. Com esse acordo, a Telefônica também tem uma dívida com a União e cobra da União várias questões que deveriam ter sido acertadas e não foram, e as outras também, tanto a Embratel como Sercontel. Esse acordo não significa que o processo está encerrado. Na verdade, o que vai acontecer é que se retomará a arbitragem no caso da Oi. A arbitragem, que é um processo meio público-privado. O problema, a questão dessa arbitragem é que a Oi vai retomar, então, todas as suas reivindicações de dívida que a União teria com ela, que ela soma perto de 50 bilhões, só que na arbitragem, mesmo que se chegue a um acordo comum, não, a União não ganha, assim, o máximo que pode acontecer é um 0-0. Então, se a União ganhar, haveria um empate de ninguém paga nada para ninguém. Então, mas se retoma essa arbitragem, é a tendência que está mais próxima de acontecer. E também falando de Oi, há propostas na mesa para a venda dos seus 4 milhões de clientes de fibra ótica, né? São pelo menos 4 propostas. Tem uma proposta nacional que nós apuramos, ou seja, que quer ficar com toda a base dos 4 milhões de clientes, e há a proposta dos operadores regionais para ficarem cada um com um pedaço. Em qualquer condição, haverá uma renegociação do acordo com a Vital. Enfim, vocês poderão ler todos os detalhes desse processo, longo processo de recuperação judicial da Oi, nos nossos portais, nas nossas notícias no Telesíntese. E agora eu chamo Carol. Então, Carol, explica para a gente um pouquinho qual é a posição da Anatel em relação a ela se transformar numa agência reguladora de do mundo digital ou não, né? Parece que avançou um pouco mais essa proposta dela. Por favor, Carol. Exatamente, Miriam. A gente tem diversas frentes desse debate da regulação das plataformas digitais, e uma delas foi aberta pelo Ministério da Fazenda, com uma tomada de subsídios que foi aberta em janeiro, para acolher aí algumas opiniões dos setores, das empresas, de especialistas, em relação ao mercado digital, mas principalmente focando ali nas questões concorrenciais. Então, foi interessante, porque essa foi a vez que a Anatel teve chance de apresentar para o governo executivo a posição dela em relação a esses temas. Então, ali o principal ponto, né, que hoje a gente discute seria a Anatel
entidade ideal para regular plataformas digitais? A gente já sabe que sim, todo o setor sabe que a Anatel acredita que sim, né? Então, ela reforçou esse posicionamento ali junto à Fazenda, mas deixou bem claro que seria uma estratégia multilateral, ou seja, ela trabalharia juntamente com outras agências, né, junto com a autoridade, principalmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, deixou bem claro que o CAD continuaria tendo o papel do CAD, que é uma preocupação que essas outras autarquias têm atualmente, inclusive quando elas tiveram a oportunidade de se manifestar no Congresso, foi nesse sentido, né? A gente vai criar uma nova entidade, como que ficam as competências que hoje estão delimitadas, né, no mercado. Então, a Anatel quis deixar isso bem claro, de que ela não está querendo pegar a competência de ninguém, que a ideia é trabalhar ali conjuntamente, inclusive cita a relação que já tem com o CAD como um dos pontos positivos para ser atribuída ali como uma reguladora de plataformas digitais. Agora, muito Na além verdade, do Carol, que só para apenas entender, então, a ideia da superagência, praticamente, ela deixa de existir. É isso, né? Aquela ideia inicial de se ter uma única agência cuidando tudo, se caminha para um acordo, para um entendimento de que isso não vai acontecer, né? Quando a gente fala de regulação de uma forma geral no ambiente digital, esse é um dos pontos que está sendo discutido, mas principalmente mais é quando a gente fala de inteligência artificial, já tem, por exemplo, o senador que é o relator do projeto, de juristas, comentou, né, recentemente, que essa ideia de centralização ela está caindo por terra, né? A ideia realmente é você estabelecer uma entidade mais universal, que é multissetorial, né? Que tem uma representatividade maior sobre isso. Esse é um ponto defendido também por especialistas, mas quando a gente fala aí de plataformas digitais especificamente, ainda está um pouco nebuloso esse ponto, né? Porque vários são várias opiniões ainda dentro do Congresso, dentro do Executivo, a respeito disso. Então, para o lado da inteligência artificial, acho que a gente já está mais seguro de que a gente não vai ter uma agência centralizada. Agora, para as plataformas digitais, ainda é uma incógnita nesse sentido, né? E outra opinião importante que a Anatel deixou ali nessa tomada de subsídios, que inclusive continua ativa, né? Era para ter acabado agora na semana passada, a Fazenda Prorrogou, né? prorrogou até maio. Então, um dos pontos interessantes é sobre como que a gente vai definir quais são as plataformas que devem ser reguladas. Esse é um ponto muito polêmico que gera muita divergência entre as empresas e os especialistas, os reguladores. Embora essa tomada de subsídios não tenha citado o projeto de lei 2768, que é o projeto de lei do João Maia, que concentra ali as principais atenções atualmente no Congresso, esse é um dos pontos que está previsto ali. O que diz o projeto? O projeto diz que a gente deveria considerar aí um poder de controle de acesso essencial, né, para definir quais seriam as plataformas. E a principal marcação seria a receita, né, 70 milhões para cima. Esse ponto a Anatel não concorda. Acredita que a gente deve olhar para os usuários, né? E é um posicionamento importante nesse sentido, porque diverge ali do texto. A gente teve também a contribuição de uma associação de aplicativos, a DF Association, que ela também defende que não seja a receita que defina o que tem poder, quem tem poder de controle ou não, mas ela também não acredita que os usuários sejam um parâmetro. Então, a gente tem aí três visões diferentes que estão sendo debatidas, mas, de toda forma, o ponto da Anatel é importante porque é semelhante ao que acontece hoje com as prestadoras de telecomunicações, né? A gente tem mais responsabilidades, mais compromissos Na para aquelas verdade, que têm o um setor de poder telecom maior regula por dentro do usuário, né? mercado, e é mais ou menos isso. O setor de telecom regula por usuário. Mas assim, o que eu acho que é mais importante, Carol, que está Então, convergindo não essas grandes exatamente o mesmo. empresas.
Acho que deu um probleminha na internet da Carol, mas o mais importante, qual foi o critério que se regular? O importante é que está se sinalizando que essas grandes corporações precisam ser reguladas. Eu escrevi sobre isso, defendo a necessidade da regulação dos oligopólios, e aí é só uma questão de qual critério vai ser melhor, né? É importante a gente acompanhar para saber realmente como é que fica, né? E aí eu chamo o Edu, falando em usuários, né? Assim, semana de balanço dos operadores regionais, e foi uma profusão de altas receitas e muitos lucros, né, Edu? Fale aí, o que que você achou aí de mais interessante? É isso mesmo, Miriam. Não sei se o seu 2023 foi bom, mas dos ISPs foi muito bom, pelo que parece. É, a gente essa semana teve a divulgação de balanços da Brisanet, Desktop, Aloha Fibra e Unifique, que são alguns dos principais grupos de provedores do país. E os resultados foram muito bons. Empresas como Brisanet e Desktop mais do que dobraram seus lucros no ano passado. É, a Unifique também cresceu cerca de 10% nos lucros e a Aloha Fibra, uma subsidiária dela, voltou ao lucro depois de um 2022 um pouco mais difícil. Mas eu acho que o mais importante para a gente falar é os planos dessas empresas a partir de agora, porque depois da divulgação dos resultados, a gente tem as conferências com analistas, a gente teve bastante informação interessante sobre como que vai ser daqui para frente. Começando pela Brisanet, é uma entrante da telefonia móvel e está iniciando as operações de 5G, mas esse ano a Brisanet pretende acelerar os investimentos na rede móvel. A intenção é aportar cerca de 550 milhões na infraestrutura móvel, que é um montante muito superior ao que a Brisanet já fez nos últimos 2 anos. A empresa também quer chegar a 300 cidades com um sinal móvel na região Nordeste até o fim do ano, aumentar a participação nas capitais. Por enquanto, o sinal 5G da Brisanet só está disponível em Fortaleza, mas a próxima capital a receber vai ser Natal, e outras também terão o 5G da Brisanet ainda esse ano. O CEO não revelou, mas ele falou que eles vão avançar para as capitais também neste ano. A Brisanet está com uma estratégia bem interessante, que é de ir no público de baixa renda, oferecendo planos de R$ 29,90 para conseguir migrar o usuário móvel pré-pago das grandes operadoras para o pós-pago da Brisanet. Mas depois eles também terão planos mais volumosos para classes A e B, para também atrair esse público. Então, o Brisanet está aí com um plano muito forte de 5G para esse ano e é o carro-chefe da operação da Brisanet para 2024. Também vale Edu, falar, uma dúvida, em Fortaleza eles já estão comercial ou ainda está em piloto? já está comercial, eles estão terminando, a Brisanet quer cobrir 100% do território de cada cidade. Eles estão terminando lá, o foco é muito as periferias, para depois partir para o centro, muito para ganhar esse consumidor de baixa renda e conseguir elevar a base móvel, que hoje está em cerca de 35 mil usuários de 5G da Brisanet. Em fevereiro, a Brisanet conseguiu cerca de 10 mil novos usuários móveis. Então, Fortaleza já está aí quase 100% e a próxima capital será Natal. Uhum. Também falando em ISPs que estão partindo para a telefonia móvel, tem o caso da Unifique, que também comprou a frequência para o 5G lá para a região sul. A Unifique também está aumentando os investimentos na rede 5G e tem uma meta aí de chegar a ter 10% de participação no setor móvel em 24 meses. Hoje a Unifique está com mais ou menos um e meio de participação nesse mercado. Também começou no final do É ano uma passado. projeção bem ambiciosa, hein? 10% dois, né? Pois é, e começou praticamente no final do ano passado. E a Unifique tem uma característica diferente da Brisanet, que no leilão do 5G, a Unifique comprou a frequência para o 5G. A Unifique não tem rede 4G. E a gente também está acompanhando aquela discussão dos 700 MHz, né, Miriam? E depois que a Winit devolveu a frequência para a Anatel, o CEO da Unifique falou que eles têm interesse, caso a frequência de 700 MHz volte a leilão, eles têm interesse em ter acesso primário a essa frequência,
Eles ainda estão avaliando o uso secundário, porque o 700 MHz é como uma frequência mais baixa, também ajudaria a expandir o sinal móvel da operadora e também ter acesso ao 4G. Porque o 5G tem aquela barreira de que boa parte da população ainda não tem smartphones compatíveis Falei, com né? 5G. Então, mesmo que você venda um chip 5G para alguém, é, como o celular dessa pessoa não tem compatibilidade com a rede, ela não vai conseguir se conectar a essa frequência. Então, esse é um impeditivo para o crescimento. Então, a frequência de 700 MHz cairia muito bem nos planos da Unifique. Uhum. Também falando sobre desktop e Aloha, essas não têm, Não tem frequência, né? têm frequência móvel, mas a desktop sinalizou que a desktop é um provedor muito paulista ainda e sinalizou que ainda vê possibilidades de expansão da rede no estado de São Paulo e para ir para fora do estado de São Paulo será por aquisição, se isso eventualmente acontecer. Então não é por expansão de rede própria, seria analisar o mercado e fazer alguma expansão que fosse interessante para a empresa. Isso aí está É, meio linkado à venda da Oi, né? Dos clientes da Oi. Pode ser que ela seja uma interessada, né? isso, nenhum dos ISPs está confirmando, mas a gente sabe que houve conversas, no mínimo, para que tenha acesso aí à carteira de clientes da Oi. Não, não, já tem proposta na mesa, não é conversa não. Isso, As propostas já estão na mesa e estão negociando, na verdade, preço, né? Todos eles acham que o preço que a Oi colocou de 7 bilhões é muito alto, então é papo de comprador com papo de vendedor, né? A gente sempre sabe. E no caso da desktop, ainda segue aquele andamento de uma possível separação da infraestrutura e da carteira de clientes, né, que seria separar em duas empresas, ficar com a carteira de clientes e vender a Infraco. O CEO da desktop falou que isso é uma possibilidade, eles estão abertos a receber propostas, mas isso teria que ser muito interessante aos acionistas. Então, mas ele também indicou que não sabe se isso seria futuramente uma boa decisão, porque ter a própria rede tem algumas das suas vantagens. E falando sobre a Aloha Fibra, para esse ano, um dos objetivos ainda é a integração das marcas, porque a Aloha tem 9 marcas espalhadas pelo país, estão condensando em duas, que é a Giga Mais e a Wire Mais. É, Parte dessa integração deve terminar ainda no primeiro semestre e uma outra até o fim deste ano, mas a integração total deve acontecer ainda em 2024. E a empresa ela também ainda vê oportunidades de expansão orgânica e está tateando o mercado para eventualmente comprar outros ISPs para expandir, principalmente para fora da região Nordeste. A Aloha tem operações em várias partes do país, mas é muito forte ainda no Nordeste, que é talvez começar a ter uma presença maior em outros estados. Acho A que foi Aloha essa. é ainda hoje o maior ISP do país, né? Ela tem 1 milhão e Sim, 600, quase 1 milhão e mais ou menos. 600 Ela é maior ainda. clientes. Então, Gente, então é isso. Semana muito agitada, muitos resultados, bons resultados. Que bom, a economia está crescendo, o juros está caindo, o mercado consumidor crescendo, o país está realmente bem mais vigoroso, né, na sua economia, e isso afeta na veia dos provedores aqui, porque eles que cuidam do cliente final, né? Pré-pago, mais pré-pago, mais banda larga, mais streaming, mais tudo. Que bom. Bom, gente, semana que vem teremos mais balanços nossos aí dos grandes acontecimentos da semana. Esse setor sempre tem grandes acontecimentos, né? Então sempre temos coisa para falar. Um abraço grande, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau.